Eu acho que esse é um ponto não só difícil, como eu acho que ele está, de alguma maneira, sendo tratado no debate sobre esse plano lá nos Estados Unidos, pelos formuladores, etc. Porque eu acho que justamente tem duas preocupações que surgem e, de alguma maneira, elas são até opostas. Uma é essa que você coloca, que é, bom, tá, mas pode ser que o plano garanta crescimento econômico, pode ser que o plano garanta aumento da produtividade, mas não necessariamente isso vai vir com crescimento de salários. Não é exatamente o que você falou sobre os empregos, mas está relacionado, né? Porque é claro que se o processo de automação, por exemplo, e outras tendências no mercado de trabalho fizerem com que o plano não gere empregos, ele também não vai gerar crescimento de salários e com isso ele não vai cumprir seu objetivo, né? Em termos de redução das desigualdades e aquilo que está colocado, né? Então, essa é uma preocupação, e a segunda preocupação é um pouco a contrária, que é que ele gera emprego demais, né? Então, o Summers e outros economistas que tiveram um papel, enfim, economistas bastante reconhecidos, né, em universidades americanas, que são ligados ao Partido Democrata, consideram que o plano vai levar para o pleno emprego muito rapidamente, isso vai gerar inflação, né? E eu acho que as duas preocupações elas estão sendo endereçadas de maneiras diferentes por quem formulou. É difícil saber o que vai acontecer, né? Mas me parece que, de um lado, essa introdução da economia do cuidado no plano, nesse lado da infraestrutura humana que você trouxe, ela justamente está aí um pouco para isso, sem dúvida, né? Então, a ideia de que, ao colocar o Estado compartilhando com as famílias o papel de cuidar de idosos e de crianças, você está, ao mesmo tempo, gerando emprego para pessoas de relativamente baixa qualificação, como você disse, né, que são aquelas que têm sofrido mais nas últimas décadas, com a estagnação de salários, e eles falam que eles vão valorizar os salários, né? Claro que não está muito claro como que eles vão valorizar os salários ligados ao cuidado, etc. Pode ser que a própria geração de emprego, com o Estado se tornando um demandante tão forte de pessoas para trabalhar, ele acabe tendo, sim, um impacto em termos de valorização do salário dessas pessoas também. Mas é evidente que aí isso depende, né, de ter um tamanho que talvez não seja o suficiente para compensar e neutralizar essa outra tendência que você colocou, né, da automação. Por outro lado, também tem um outro eixo do plano que pode ajudar aí, que é a criação de empregos verdes nas indústrias, nas obras públicas, né? A ideia de que você vai comprar produtos de empresas americanas, de alguma maneira, tem esse eixo de política industrial para trazer de volta os empregos para os Estados Unidos, né? Empregos que foram perdidos nesse processo de globalização feroz. Então, assim, o plano é voltado para gerar muito emprego também, a partir da construção, né, e da transição para uma nova economia, para uma economia de baixo carbono. E aí vai depender de que tendência vai prevalecer. Eu acho que, sem dúvida, o impacto gerador de emprego é bem grande. Não à toa, outros estão preocupados que não haja oferta de trabalhadores suficiente e já tem até indicativos de que, nesse momento, nos Estados Unidos, já está difícil de contratar em determinados setores, em restaurantes, etc. Vamos lembrar que a economia americana estava muito próxima do que se achava que era o pleno emprego antes da pandemia já, né? No governo Trump. A gente tinha ali menos de 6%, enfim, estávamos menos de 4%, na verdade, estávamos com uma economia praticamente em pleno emprego, com salários crescendo na base. Então, não sei se esse processo de automação ele vai ser suficiente para frear tudo isso, se o plano for bem sucedido e for realizado da maneira que foi desenhado. Realmente não sei, não me parece, eu diria que não me parece. A alternativa a não fazer uma transição para uma economia de baixo carbono nos Estados Unidos chama-se fim do mundo. Então, eu acho razoável trabalhar com a ideia de que transição para uma economia de baixo carbono é necessária, né? Aí minha pergunta começa agora. Existiria alguma alternativa razoável ao plano Biden para que os Estados Unidos façam uma transição para uma economia de baixo carbono? Razoável do ponto de vista macroeconômico / político.
Então, haveria uma alternativa para que os Estados Unidos fizessem uma transição para uma economia de baixo carbono. Na hipótese de realmente não haver muita alternativa, supondo que o plano de fato gere desequilíbrios macroeconômicos, em particular inflação, será que os mecanismos clássicos de controle de inflação ou mecanismos de desaceleração do plano Biden seriam suficientes, por exemplo, para conter uma eventual pressão inflacionária? E na hipótese dessa inflação também não poder ser contida com muita facilidade, será que os benefícios que um plano desse tipo pode trazer do ponto de vista social e, sem dúvida nenhuma, ambiental, não poderiam superar os eventuais custos que uma pressão inflacionária estaria criando, ou inflacionária barra outros desequilíbrios? É isso. Duas questões, acho que também super importantes. A primeira, eu acho que o Ricardo certamente saberia responder mais do que eu, porque alternativas para uma transição energética, né, que sejam macroeconomicamente viáveis, devem existir. Eu acho que isso seria tarefa, né, definir quais são, para onde alocar esses investimentos para realizar essa transição da melhor maneira possível. Eu acho que é uma questão que depende um pouco de conhecimento de economia ambiental e de meio ambiente, na verdade, né, de energia, etc. Eu não sei, eu não tenho essa noção. O que me parece é que, do ponto de vista macroeconômico, em termos de tamanho, a pergunta dá para fazer mais? Dá para botar mais dinheiro mais rápido para a gente fazer essa transição mais rapidamente? É difícil, me parece que sim, né? Mas o plano está sendo considerado grande demais por muita gente que está ligada ao Partido Democrata, né? Então, também acho que ele já tem um tamanho significativo. Agora, claro, dado o ritmo de aquecimento global, de mudanças climáticas, etc., acho que talvez a gente dependesse de mais, a gente precisa de muito mais em termos da atuação de outros países também, né? Agora, não é assim, dado o tamanho do plano, onde foi alocado, se isso vai ser a maneira mais interessante ou não de fazer essa transição, isso eu realmente não sei responder, eu não sei te responder, Marcelo. Acho que o Ricardo talvez consiga trazer mais até nesse sentido. Me parece que a sua outra pergunta, ela traz uma questão. Então, o custo, se houver inflação, será que o custo não vale? Que está relacionado à primeira, né? Então, assim, no fundo, a gente poderia dizer, por que não fazer mais ainda, colocar mais dinheiro no plano, mesmo que isso implique em pressão inflacionária, se o objetivo é salvar a gente do fim do mundo, né? E eu acho que assim, o custo fazer essa análise de custo-benefício realmente é quase dispensável, né? Porque se a gente está falando de um cenário que significa realmente o mundo acabar, eu acho que nenhum outro custo pode superar esse, né? No entanto, me parece que já no plano que está colocado, a preocupação com a inflação, ela não, dentro da minha perspectiva, ela não se justifica muito. Vai ter uma aceleração da inflação? Acho que sim, porque se salários crescem, a inflação também é maior, né? E nos Estados Unidos, com estagnação de salário nas últimas décadas, com produtividade crescendo muito acima dos salários, como a Dora apontou, é fácil controlar a inflação, né? Quando a economia está próxima ao pleno emprego, tem crescimento salarial, etc., isso tende a passar para os preços, isso tende a trazer um ritmo inflacionário, pelo menos no setor de serviços, relevante. O Brasil viveu isso, inclusive, nos anos 2000, né? Os salários crescendo mais rápido que a produtividade, e isso ia gerando uma aceleração da inflação, sobretudo de serviços. No nosso caso, temos vários agravantes. No caso da economia americana, acho que a inflação deve subir, sim, né? Mas também não me parece que vai sair de controle, no sentido de ser alguma coisa que traz um custo alto, porque para quem está recebendo esses ganhos salariais, o poder de compra vai aumentar, né? Ainda que você tenha um processo inflacionário, isso não vai ser suficiente, me parece, para superar os ganhos salariais na base da pirâmide que o plano vai trazer, né? Então, tem um lado que a inflação é custosa para quem, né? A inflação é sempre um fenômeno de perdedores e ganhadores.
uma inflação com um crescimento salarial na base da pirâmide, aumento do poder de compra na base da pirâmide, é uma inflação que tem um custo distributivo muito menor do que a inflação, por exemplo, que a gente está vivendo hoje, né, no Brasil, né? Então, enfim, não acho que isso deveria ser um limitador nesse momento, e acho que politicamente faz muito sentido esse argumento que vem sendo usado e que o Krugman vem apontando há algum tempo, que é, se você vai fazer um plano e vai tentar mudar a atuação do Estado, você tem que fazer isso no aspecto ambiental também. Você tem que fazer muito e rápido, né? Porque se você faz pouco e devagar, você não atinge o resultado e você mina o apoio à tua estratégia. E eu acho que, nesse sentido, o plano está também correto, né? Agora, não sabemos o que vai ficar desse pacote enfim, na passagem pelo Congresso, né? Então pode ser que fique alguma coisa bem menor do que o que está desenhado, e aí corremos esse risco, que eu acho que é o maior risco, muito maior do que o risco inflacionário, né? O plano dá errado nesse momento. Eu acho que o que nós estamos vendo agora é um ponto de partida, não é um ponto de chegada. Então, por exemplo, qual vai ser o peso das diferentes tecnologias no processo de descarbonização? Você tem muita gente, nos Estados Unidos, sobretudo, trabalhando em torno do tema da captura de carbono da atmosfera e das tecnologias, muitas delas completamente malucas, de captura de carbono. As empresas petrolíferas que estão se reconvertendo para a narrativa da descarbonização estão apostando fundamentalmente nisso. Estados Unidos, Noruega, Catar, Arábia Saudita e mais um país fizeram uma aliança, 40% da oferta fóssil, para trabalhar nisso. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, é que o que vai acontecer concretamente em termos de tecnologia, de organização social e de organização empresarial na luta contra a crise climática também vai ser um jogo de forças fascinante de acompanhar. Quer dizer, não é que está resolvido já que todo mundo decidiu lutar contra a crise climática, não. A batalha começa agora em torno de quais são as alternativas, quais são as técnicas, qual é a organização social e assim por diante. Não sei se Laura concorda com isso. Perfeito, acho que nem dá para saber mesmo, acho que por enquanto ainda estamos num nível de abstração que de fato é um ponto de partida. Perfeito seu comentário. A China me obrigou a pensar o mundo de uma forma não universal, porque o conceito de universal é um conceito ocidental, né? E a gente fala muito nós, é um nós que é muito excludente para mim. E eu quero começar pela pergunta para terminar. Eu sinto uma ausência, não sei se ele está escondido aí, do Wisnik, porque ele me ajudaria a voltar a 1958 e lembrar o episódio do Fiola, Vicente Fiola, técnico da seleção brasileira, dando instruções do jogo do Brasil contra a Rússia, que era a grande potência do mundo tecnológica e tal, que o Fiola explicou como é que a gente deveria fazer para derrotar os russos. E o Garrincha perguntou assim, e vocês avisaram os russos? Você avisou os russos? Né? E a minha pergunta, no fundo, assim, vocês avisaram, assim, o Biden avisou os chineses, sabedoria do Garrincha, ele disse assim, você avisou o outro lado? Você avisou o outro lado do que você quer fazer? Que jogo é esse? Que jogo que nós estamos jogando que não é um jogo? Tem uma hora que a gente fala nós, que nós somos Ocidente. Assim, tem um som de que o Ocidente está respondendo a alguma coisa que vem de muito antigamente. O Ricardo falou uma coisa para mim que ficou aqui legal, que assim, estamos num vazio desde 2008. 2008, os chineses responderam profundamente a 2008. Foi uma reviravolta que deu no Xi Jinping, uma centralização, tarará, porque foi a resposta que os caras perceberam
que o Ocidente não é tão legal assim. Pô, vocês se meteram nessa encubucada toda, vocês estão querendo ensinar para a gente? Assim, o conceito de universal tem que ser ampliado, eu acho. Assim, pensar no mundo global, e é muito interessante porque chineses e americanos, agora essa semana passada, divergiram, brigam e tal, mas eles estão combinando as conversas climáticas entre eles, porque tem uma sintonia, porque a China está fazendo isso desde 2002, quando descolou de tudo, descolou. Então, a minha pergunta é assim, que mundo é esse mundo, né? Não é um mundo mais ocidental, o mundo que está deslocando e cada vez mais deslocando para a China, para o Oriente, para o Sudeste Asiático, para a Coreia. O mundo não é mais esse, né? Tem um som de resposta tardia, tem uma resposta assim, o Obama não pôde, o Obama não fez, o Obama não quis, mas ter respostas e ter respostas no mundo assim. Eu fico muito pensando, e aí eu sinto mais falta do Wisnik, porque o Wisnik me ajuda a pensar o mundo, né? Além do futebol, além do Garrincha, além do Pelé, além da maravilha da arte, além da maravilha do encantamento. Porque meu dia a dia é com a China, e a China responde todo dia essas coisas, né? A China responde diariamente aos planos dos caras, e a gente fica olhando um mundo estranho para mim, um mundo estranho para a gente. Tem alguma coisa que não cabe, não cabe mais, a música do Caetano, né? É mais antiga, né, Eugênio? Tem alguma coisa que está fora do eixo, né? Desse eixo que a gente olha, tenta olhar o mundo, e a gente não consegue olhar o mundo mais junto, né? Tem vícios aí. E assim, a minha pergunta é, retomando assim, vocês perguntaram para os chineses? O Biden perguntou para os chineses o que ele acha disso tudo? Claro, o Biden não combinou com os chineses e acho que tem um lado que na verdade, é uma resposta aos chineses, né? Assim, já estamos falando de um plano que tenta dar uma resposta a enfim, dentro de uma guerra tecnológica com a China, uma mudança, inclusive, na última década da China, né, que avançou muito mais nessa fronteira tecnológica, mudou de posição, né, passou de simplesmente uma estratégia de exportação de produtos manufaturados simples, baratos, com salários baixos, para uma outra estratégia, que é realmente de produzir mais sofisticadas de valor, inclusive o Ricardo fala aqui, né, mesmo dentro dessas tecnologias verdes, os chineses estão na fronteira, né, estão no mínimo tão bem quanto os americanos. E eu acho que, diante disso, o que o plano tenta fazer, na verdade, é responder, né? Até aqui isso só levava à perda de empregos industriais nos Estados Unidos, à perda de peso dos Estados Unidos no comércio global, e também a estagnação de salários, a desigualdade nos Estados Unidos. O que o Biden tenta fazer é dar uma resposta colocando o Estado, de novo, né, com a missão ambiental e com a missão de desenvolvimento tecnológico, articulando atores, né? Então tem uma parte para a ciência, para a universidade, para institutos de pesquisa, quer dizer que até então, né, os Estados Unidos, tirando a defesa, o setor de defesa, tinha um pouco deixado de lado esse papel indutor das inovações, né? E os chineses, ao contrário, vinham fazendo isso, né? O Estado com um papel muito significativo na infraestrutura, na inovação. Então, os americanos, na verdade, estão respondendo, estão quase que imitando, em algum grau, a estratégia chinesa. Não que a gente, né, claro, tem muitas outras coisas envolvidas, mas do ponto de vista de um plano econômico, está mais para o que a China vem fazendo do que para o que os Estados Unidos vinham fazendo no passado, né?
Agora, isso significa, a gente sabe o que vai ser a resposta dos chineses? Esperamos, né, que essa corrida agora seja uma corrida para o bem, no sentido de ser uma disputa e uma concorrência que gere empregos, renda em ambos os países e na economia global e que leve a essa transição energética em ambos os países também, né? Que não seja mais uma corrida e uma concorrência para baixo, em que todo mundo reduz salário, precariza o trabalhador e vai, né, poluindo cada vez mais como maneira de concorrer com o outro. Eu acho que se mudar essa concorrência, ainda que os chineses respondam, já é uma grande mudança, se a concorrência for de um outro jeito, né? Com o Estado assumindo esse papel nessas frentes que eu citei, também na proteção social, com a compreensão da importância da redução de desigualdade até para o mercado de consumo doméstico, né? Para que haja possibilidade de concorrência, para a escala, enfim, eu acho que isso tudo já mudaria bastante coisa, mas sem dúvida a China, não me parece que esse plano vai ser um plano que vai tirar a China, vai diminuir o peso da China na jogada, de maneira nenhuma, ainda que talvez nesse âmbito das multinacionais, da taxação e tal, tenha algum impacto, não se trata de uma guerra comercial e talvez essa seja também a parte boa do plano. Pode ser que o mundo como um todo se beneficie dessa concorrência ao invés de se prejudicar com essa concorrência, que é um pouco o que vem acontecendo desde os anos 90. Você acha que o plano o Biden, né, e a gente entendendo que a implementação dele tem algum nível de sucesso, a gente não sabe se ele é um sucesso absoluto, mas vamos dizer que ele é um certo sucesso, que tem um certo sucesso, se ele influencia o projeto econômico que a esquerda vai apresentar para o Brasil em 2022, e aí acho que talvez, dialogando com a pergunta que o Ricardo te fez sobre os macroeconomistas, talvez essa seja a evolução, né, o próximo passo da pergunta do Ricardo, que a esquerda tem condições materiais para apresentar o seu próprio plano, né? Eu não sei se o nosso plano é um plano Biden, se é um plano Lula, se é um plano Ciro, o que vai ser o nosso plano para 2022. Eu tenho as minhas preferências, tem umas pessoas aqui que sabem, mas enfim, ou se o nosso caminho segue a gente não vai conseguir por um plano Biden, a gente vai ter que ir por algo um pouco mais rebaixado, assim. Eu queria te ouvir, Laura, obrigada. Me parece que a gente tem dificuldades de fazer um plano Biden, né? Assim, não vamos assim, dificuldades em vários âmbitos, né? Não só políticos, mas também econômicos mesmo. Acho que estamos distantes disso, embora me pareça que elementos desse plano, essa centralidade do combate à desigualdade, a centralidade da transição para uma economia de baixo carbono, e entender, né, que esses objetivos eles são capazes também de gerar crescimento econômico e gerar empregos e resultados para a população, acho que isso poderia e deveria, vamos dizer assim, ser também o norte de qualquer plano pensado para o campo progressista no Brasil ou em qualquer outro lugar. Eu acho que deveria ser, né? Eu acho que esses deveriam ser os eixos. Eu acho que não cabe mais, ainda mais num país como o Brasil, que tem a centralidade para essas duas questões muito clara, né? A gente está falando de um país que tem a Amazônia, que essa questão é altamente estratégica do ponto de vista global, diplomático e econômico, social, quer dizer, o fato da Amazônia estar aqui, né, em boa parte, nos coloca com uma responsabilidade ainda maior nesse âmbito ambiental, e do ponto de vista das desigualdades, também a gente está numa posição, vamos dizer assim, de uma economia que, se a economia americana foi muito mal nas últimas décadas, para se aproximar da brasileira, mas a brasileira está a anos-luz, né, pior nesse aspecto. Então, pensar numa disputa política do campo progressista que não coloque essas questões como centrais, eu acho que, enfim, achar que a gente está muito errado, né? Agora, não estou vendo ainda a questão da desigualdade, acho que até sim, vem crescendo, vem trazendo cada vez mais apoio dentro de vários atores. Se a gente olhar para 2018 já, a reforma tributária progressiva, as injustiças do sistema tributário estavam em todas as candidaturas de 18.
quase, quer dizer, todas, tirando, sei lá, o Partido Novo e a do próprio Bolsonaro. Mas tirando essas, todas as candidaturas tinham alguma proposta de reforma tributária progressiva, tratavam disso, ainda que mais ou menos, né? Então, isso já estava lá. Então, agora o que parece é que a gente precisa ter muito mais do que isso, não basta isso. Né? Você tem que ter uma coisa um pouco mais ambiciosa. E o problema aí vem a política, porque se nos Estados Unidos a gente viu o Biden até nem mostrou o jogo todo na campanha, né? Ele fez o quê? Ele foi, sim, fez já várias concessões ao que o Sanders, ao que a ala mais progressista do partido demandavam durante a campanha, mas ainda se apresentando como candidato moderado, e isso foi relevante para a eleição dele, eu diria, né? Não sou estudiosa disso, mas foi relevante, se apresentou como candidato moderado e aí chegou lá e vai fazer esse governo de 100 dias, vamos dizer assim, muito mais ambicioso e ousado do que estavam imaginando, colocando para quebrar, né? Se a gente trouxer para o cenário brasileiro, será que essa estratégia é uma estratégia que funciona aqui? Vamos imaginar esse nosso candidato, né, do campo da esquerda, que venha e faça um discurso moderado, mas depois chega e coloca um plano como esse. O que acontece? Vamos lembrar o que vem acontecendo nos últimos tempos no Brasil, e já fica bem difícil de saber, né, considerando que enfim, a governabilidade não é também um assunto que está definido, que, enfim, tentativas tentativas bem-sucedidas e não bem-sucedidas de golpe parecem estar à mesa. Quer dizer, a gente não sabe exatamente qual é a consequência. E acho que isso limita a possibilidade de atuação. Agora, no âmbito econômico, e assim, assumindo que dê para fazer, dá para colocar um plano de aumento da tributação dos mais ricos, seja da renda, seja do patrimônio, que arrecade o suficiente para expandir proteção social de um lado, investir em infraestrutura verde de outro, um plano também para a Amazônia de freio ao desmatamento, que seja realmente para zerar e mudar a economia da Amazônia. Se isso for colocado em prática, eu acho que isso tem capacidade de gerar resultados e de trazer benefícios políticos muito significativos para quem fizer. Agora, a dificuldade me parece que é a estrutura, né? A desigualdade e a concentração de renda no Brasil, elas também dificultam a mudança. Nos Estados Unidos já tem muita gente reclamando, né? Não é fácil já lá, não sabemos o que vai ser aprovado de fato lá. Imagina aqui, né? Em que qualquer tentativa de aumentar tributos sobre os mais ricos, etc., nem eliminar as desonerações a gente conseguiu. A Dilma tentou eliminar, o Temer tentou eliminar, o Bolsonaro tentou eliminar as desonerações que tinham sido expandidas e não conseguiu. Quer dizer, veja, tem alguma coisa que estruturalmente também dificulta o nosso caminho, né? A estrutura da sociedade brasileira e, no nosso caso, o agronegócio, em particular, quando a gente está falando da pauta ambiental, que tornam politicamente esse caminho talvez mais difícil do que o caminho do Biden. O que eu acho que a gente está vendo, em parte, dessa controvérsia que você trouxe para a gente discutir, eu acho que, em parte, a gente tem um pouco daquela teoria do pêndulo, né? Se você olhar para trás, para as últimas décadas, grosso modo, a coisa foi e voltou, e eu não sei se a gente entrou num caminho definitivo ou de uma revisão, mas eu acho que a gente está passando por essa coisa toda do pêndulo, que foi favorecida nesse momento por causa da crise de 2008 e também por causa da crise associada à pandemia. E a gente vê hoje em dia até mesmo o pessoal do FMI com uma visão muito mais aberta e oxigenada quanto à questão de um ativismo fiscal, enfim, que eu acho que é parte dessa coisa toda do pêndulo. Agora, eu tenho uma visão talvez bem mais cínica do que a sua quanto a essa coisa toda que você estava apresentando para a gente, inclusive quanto às motivações e quanto aos objetivos.
quando a gente olha para a economia, a gente tem alguns princípios que são, grosso modo, de grande importância, né, que muitas vezes ajudam a estruturar o debate, a reflexão, etc. Um deles, um desses princípios, que nem sempre é lembrado pelos economistas e pelos não economistas, é o que é conhecido pela falácia da composição, né, que não é sempre lembrado, mas que foi desenvolvido lá por um economista importante, que foi o Samuelson, que diz, grosso modo, o seguinte, para resumir a ópera, que o que é válido para as partes não necessariamente é válido para o todo. Se isso faz sentido, eu acho que isso tem uma importância para se entender toda essa história do plano Biden. Em que sentido? No sentido de que dois planos com montos tão grandes, que no fundo foram seguidos pelos planos lá de 2008, de mega intervenções que se sucederam desde 2008, e anos afora, via política monetária dos Estados Unidos, etc. Profundas intervenções nos mercados, super heterodoxia, e daí vai. Agora, por que o que é válido para os Estados Unidos não é válido para o resto? Porque Estados Unidos é Estados Unidos. Estados Unidos tem um poder de emissão do dólar, tem um poder de impor goela abaixo dos mercados, os seus preços, os seus produtos. Os mercados financeiros são fechados em Wall Street. A legislação americana é que regula os contratos internacionais. Os juízes de Nova York é que regulam os mercados financeiros internacionais. Então, o poder de fazer valer o que eles querem é algo que os outros não têm. Então, assim, a gente depreender que o que é válido para os Estados Unidos e os benefícios e custos que essas políticas vão ter podem ser transladadas para outros, eu não estou muito seguro disso. Então, assim, acho que a gente tem que ser um pouco cuidadoso com essa coisa. A outra coisa que é ainda mais cínica, a outra visão ainda mais cínica, é sobre a preocupação quanto à questão do meio ambiente, tecnologias, P&D e também a questão da China, que muito bem o Rafael já lembrou. Quanto à questão de motivações desses planos, desses e de outras intervenções do governo americano, eu acho que, em primeiro lugar, talvez não nessa sequência, mas eu não tenho dúvida de, como falou Rafael, de que aqui tem uma questão China. E ponto. É disputa de espaço, necessidade dos Estados Unidos voltarem a crescer para não deixar a China seguir dominando, não dominando, mas ocupando espaços, enfim. Esse é um ponto que eu acho que é fundamental e que ajuda a explicar as preocupações desses dois planos do governo americano. O segundo ponto é a questão do meio ambiente. De novo, cinismo. Eu acho que por mais que o governo americano tenha preocupação com o meio ambiente, e tem, mas eu acho que tem outra questão ainda mais importante que talvez esteja por detrás, que é a questão de ocupação dos espaços quanto ao desenvolvimento de mercados e de tecnologias da economia verde. Isso aqui é fundamental, porque uma coisa é você adotar as tecnologias verdes como usuário, a outra coisa é você desenvolver as tecnologias e vender não apenas as tecnologias, mas os parâmetros, as certificações, as normas que regulam esses mercados. E é isso que está em jogo. Quem é que vai ocupar, quem é que vai ser o price maker, não o price taker dessa história toda? E aqui estão os americanos, ocupando esse espaço político e mais ainda, ocupando esse espaço de negócios. É isso. É isso. E quando você olha também a questão lá no plano, tem claramente uma mega preocupação quanto à corrida tecnológica, P&D e inovação com a China. Claro. Aqui não tem. A última coisa que está em jogo aqui, de forma muito cínica e exagerada, para fazer o ponto, eu estou exagerando, é a questão aqui de bens públicos, de externalidades positivas para o resto. Não acho que seja isso. Eu acho que as questões são muito mais graves do que parecem, e por fim, voltando à minha pergunta inicial,
o meu ponto inicial sobre a falácia da decomposição, se de fato esses planos reativarem com força a economia americana, por mais que isso possa parecer positivo para nós, do Brasil e de outros países emergentes, na verdade, é fácil identificar vários problemas decorrentes dessa eventual aceleração da economia americana. Por exemplo, para ficar num exemplo só, eu posso falar vários. Se a economia americana volta a crescer de forma contundente, etc., isso seguramente vai ter um efeito sobre a liquidez internacional. Se isso acontece, isso tem um efeito indireto e direto para nós, que não é pequeno. Isso vai ter efeito sobre taxas de juros no Brasil, custo de recursos para vir no Brasil, investimento estrangeiro no Brasil, etc. Nada disso vai sair barato para a gente. Então, assim, a gente tem que ter cuidado em celebrar essas coisas, porque o mundo é muito, muito mais complexo do que parece. E quando a gente acha que a gente está indo para entender o que está acontecendo, os caras já foram e voltaram 300 vezes e a gente está aí. Enfim, eu queria te ouvir um pouco sobre isso. Obrigadíssimo. Sim, talvez você esteja superestimando as nossas divergências, no sentido de que você trouxe elementos que, tanto a questão de que a China é a motivação e que se trata de uma tentativa de disputar, voltar a disputar e talvez ganhar essa guerra tecnológica com a China nesse eixo, quanto enfim, esse último elemento que você trouxe, eu acho que isso... Não, primeiro, na verdade, que você fala que um país como o Brasil ou outros países não são emissores e estão numa hierarquia de moedas de outra maneira e sofrem os efeitos dessas turbulências dos mercados internacionais de outra maneira, que os Estados Unidos têm um poder de price setter. Não, nada disso eu discordo. Pelo contrário, até trouxe na minha exposição e depois na resposta em relação ao Rafael. Então, eu não estou de nenhuma maneira aqui querendo dizer que a motivação vamos dizer que a motivação principal do Biden, especificamente, ao fazer o plano, seja, vamos dizer, ajudar as criancinhas e ser bonzinho com todo mundo. É um plano feito por um político, com objetivos políticos que passam por várias searas. Dentro dos objetivos políticos está dar uma outra resposta à disputa com a China, mas não deixar de dar uma resposta. Então, o Trump ele foi eleito em cima de uma situação que era uma situação em que a China é enxergada como aquela que está roubando os empregos dos americanos, impedindo a renda de crescer dos americanos, tirando a possibilidade de concorrência dos americanos. O Trump deu uma resposta a isso, que foi uma guerra comercial, uma tentativa de proteger os mercados americanos, ainda que possa ser aquela que a gente não defendemos, mas foi a que ele deu e, de algum jeito, responde a uma questão, politicamente também. Para os americanos, ele estava fazendo algo. E o Biden está mostrando que também quer fazer algo, só que outra coisa. Mas essa é a disputa, a questão é essa, e é isso também que pode permitir a ele desenhar alguma coisa que tenha impactos, traga ganhos de capital político. Porque a China é o que os americanos querem combater, não é só ele, é basicamente o fantasma que está ali nesse processo todo eleitoral, etc. Então, o fato dele estar fazendo isso com esse objetivo também não quer dizer que isso não traga benefícios para os americanos e para a economia global. Agora, quais benefícios vai trazer para a economia global? Acho que é uma boa pergunta. Por exemplo, a questão dos preços de commodities, que já vinham subindo, agora com esse grande plano, com o crescimento americano se acelerando, com o plano de infraestrutura verde nos Estados Unidos, para além do crescimento da China, isso você está colocando duas economias agora, não mais apenas uma, com o poder de puxar preço de, enfim, minério de ferro e vários outros produtos que, aliás, nós exportamos, petróleo, etc. Então, será que vamos viver um outro boom de commodities, um superciclo mais próximo daquele que a gente viveu nos anos 2000? Isso vai trazer, inclusive, a possibilidade de se fazer política econômica com menos conflito, como fizemos nos anos 2000? É uma possibilidade. Outra que você trouxe, diferente, isso pode, ao contrário, prejudicar, de alguma maneira,
a economia brasileira e as economias emergentes, que podem sofrer uma fuga de capitais. Não sei, né? E de fato, não tem ninguém está fazendo as coisas. Não, eu não estou de nenhuma maneira, quando eu falo que é uma mudança de paradigma, é uma mudança de paradigma do tipo de política realizada para enfrentar o mesmo problema. Antes eram outras as políticas realizadas, e os efeitos disso podem ser muito melhores, na minha opinião, podem ser muito maiores. Os efeitos dos benefícios dessa forma de enfrentar a questão China, eu acho que podem ser muito maiores do que a forma de enfrentar a questão China que o trumpismo estabeleceu. E acho que, do ponto de vista do pensamento econômico, do como a gente entende a macroeconomia, de como a gente entende o papel do Estado, eu acho que também essa forma é diferente e traz possibilidades diferentes. Mas, é claro, não se trata aqui de achar que nem o Biden, muito menos os Estados Unidos, de maneira geral, estão agora com o objetivo de resolver os problemas do mundo. Imagina, aí eu acho que você não está sendo cínico, você está sendo realista ao não enxergar isso como aquilo que está motivando essa mudança. Mas, às vezes, os objetivos sendo outros, ainda assim, são capazes de gerar transformações relevantes. A gente ainda não sabe qual vai ser o plano aprovado, né, que é uma primeira questão muito relevante, porque não sabemos realmente como vai estar essa negociação, o que de fato sairá. A gente não sabe, da parte de tributação, que ainda nem foi colocada, né, o que vai ser aprovado. E a gente sabe menos ainda a reação de outros governos, né, os impactos sobre as relações com a China, os impactos sobre as relações com a Europa, nos organismos multilaterais. E aí, assim, por último, né, o que vai trazer de repercussão para o Brasil? Aí eu acho que realmente tentar agora, né, nesse momento, trazer, enfim, com conclusões muito fortes a esse respeito, é realmente muito temerário, porque eu acho que se tem algo que traz, e nesse sentido, se eu pareci menos cética do que o Jorge, porque, de alguma maneira, claro, para nós que estamos trabalhando, tentando trazer temas como a da desigualdade e o da transição para uma economia de baixo carbono, para a macroeconomia, para o centro da macroeconomia, né, para o centro da política econômica, acho que para nós que estamos trabalhando dentro dessa área, é um sopro, é um respiro. Né? Ver lá a Heather Boucher, que é a minha contemporânea de doutorado, trazendo aqui para quase que trajetória pessoal mesmo, né? Minha contemporânea, que fez o doutorado em economia na New School, um centro que totalmente à margem, também na academia norte-americana, por ser, vamos dizer, radical progressista. E elas ser uma das 3 no Conselho de Economic Advisors, formulando esse plano, é alguma coisa que assim, seria inimaginável dentro dos Estados Unidos, há algum tempo atrás, quando eu estava lá, em 2008 a 2012, durante a crise econômica financeira global, claro, já ganhando, trazendo, vendo esses temas crescerem na discussão, mas ainda anos-luz de ter algum impacto sobre a política econômica. Né? E eu vejo hoje as pessoas que estão em volta do Biden, formulando esse plano, quem está, né, as ideias que estão sendo implementadas são ideias que até ontem eram, nos Estados Unidos, consideradas muito distantes daquilo que é o mainstream. Então, acho que nisso tem um otimismo, o perceber que no pensamento econômico a mudança parece ser irreversível. Ela já vinha vindo, foram 10 anos de mudança, veio a pandemia, isso se acelerou, e aí agora veio o Biden com essas políticas. Isso não é alguma coisa que me parece temporário, pequeno, reversível. Acho que o pensamento econômico realmente ele mudou, né? Pelo menos nos países centrais. Acho que no Brasil a gente tende a demorar a incorporar essas mudanças, mesmo quando elas vêm para o bem ou quando elas vêm para o mal. Né? Acho que as coisas do nosso debate econômico às vezes ficam um pouco descolado
do resto do mundo. Algumas coisas já chegaram, outras não, né? Outras não podem chegar da mesma maneira, porque a nossa economia não está no mundo da mesma maneira, não há dúvida. Mas, de qualquer maneira, eu acho que temos elementos de mudança muito claros. Eu acho que a tendência não é mais de reduzir o papel e o tamanho do Estado, o papel do Estado, desmontar estados de bem-estar social, fazer a corrida da precarização do trabalho para ganhar competitividade. Acho que essa não é mais a tendência, né? E se os Estados Unidos têm poder, eles ditam tendência também. Acho que não dá para a gente ignorar o papel de um player desse tamanho em ditar essas tendências e na economia, no pensamento econômico, na pesquisa em economia em particular. Eu acho que isso tem um efeito que é de colocar, sim, a pá de cal em uma série de coisas que já vinham perdendo espaço na última década e que eu acho que realmente descolam os economistas e a visão dos economistas da necessidade do mundo, das pessoas, né? Descolam os economistas, vem descolando os economistas, inclusive, da política, né? Da capacidade de entregar resultados e vem trazendo muitos males à democracia global, né? Então, do ponto de vista da democracia, dos ganhos para a democracia, num momento que não era nada fácil, não é nada fácil, acho que o plano do Biden ele ainda pode ser olhado com muito bons olhos. Acho que se ele der certo, se ele tiver o tamanho que tem, se ele trouxer impactos, a gente passa por uma nova etapa nessa que tem sido uma década, né, bastante difícil, em que a crise do sistema só vinha levando a gente para o lado enfim, da extrema-direita, do nacionalismo, do nativismo, da intolerância. Então, agora, como que essa crise leva a gente para um outro lado? Eu acho que é isso que a gente está vendo.